Jerônimo organiza uma noite memorável para Renata, com um show exclusivo de Henrique Iglesias e Juan Luis Guerra, que interpretam a canção tema da novela enquanto os apaixonados dançam. Augusto está extremamente frustrado e Aurora avisa que partirá no dia seguinte, mas ele pede que ela permaneça e a beija com intensidade. Jerônimo e Renata desfrutam de um jantar romântico e declaram seu amor um pelo outro. Ainda se fazendo de vítima, Roberta choraminga abraçada a Gonçalo, dizendo que se sentiu muito mal quando todos duvidaram dela. Gonçalo pede desculpas por ter acreditado em Diego em vez de nela. Roberta afirma que já aceitou a preferência dele por Renata, embora Gonçalo diga que apenas tem mais afinidade com Renata. Roberta expressa preocupação com a possibilidade de Gonçalo abandonar após o divórcio com Josefina, mas Gonçalo garante que isso nunca acontecerá e que ela sempre poderá contar com ele. Constanza comenta com Honório que, apesar das negativas de Regina, acredita que ela nutre sentimentos por Gonçalo. Após tantos anos sem amor, Regina se vê dividida entre Antônio e Gonçalo. No dia seguinte, durante o café da manhã, Gonçalo esclarece a Roberta que Regina não tem influência sobre sua decisão de se divorciar de Josefina. Roberta confessa a Gonçalo que tem certeza de que ele nunca seria infiel, nem mesmo em pensamento, deixando Gonçalo com uma expressão de culpa. Renata revela a Honório e Constanza que, apesar de tudo, está contente e compartilha que irá participar de uma entrevista de emprego. Ela nota que Honório havia solicitado a conhecidos que oferecessem oportunidades de trabalho, mas informa que conseguiu a entrevista através de uma agência. Gonçalo comunica a Honório, Constanza e Renata que Diego admitiu ter mentido e que Roberta não está envolvida nas fotos de Renata. Matias leva Adriana para conhecer o apartamento que pretende dividir com Gonçalo e ela oferece ajuda na escolha dos utensílios. Matias reconhece o valioso apoio de Adriana. Gonçalo afirma a Renata que Regina não tem nada a ver sobre sua decisão de se divorciar de Josefina. Renata pergunta a Gonçalo se ele tem algum interesse por Regina e ele fica em silêncio. Renata confessa que agora entende como ele sofreu quando ela terminou com Matias por amor a Jerônimo, pois também se entristece ao saber que seu pai gosta de outra mulher além de Josefina. Regina e Antônio chegam ao hospital para apoiar os amigos na primeira sessão de quimioterapia de Andrezinho. Carla deseja levar chocolates a Andrezinho, mas Constanza lamenta ter utilizado todo o chocolate em suas aulas de culinária. No entanto, César e Constanza se oferecem para ir às compras juntos. Carina encontra Álvaro embriagado em casa e pergunta se ele não deveria estar trabalhando, acusando-o de recorrer ao álcool diante do primeiro problema. Álvaro nega ser viciado e critica Carina por não se importar com a perda da fazenda. Carina lembra que a fazenda nunca foi deles e afirma que a perda ocorreu porque Álvaro se precipitou e quis se sentir o dono de algo que nunca foi para ele. Álvaro insiste que a fazenda seria para ele, assim como tudo que ela possui. Intrigada, Carina pergunta o que há na fazenda que o interessa tanto, mas Álvaro desconversa. Carina diz que já não reconhece o marido. Em resposta, Álvaro joga bebida nela e afirma que é um homem insatisfeito por causa de Carina. Enquanto passeiam a cavalo, Aurora pergunta a Augusto se Jerônimo pretende morar na fazenda, mas Augusto responde que não. Aurora então pergunta por que Augusto está tão interessado naquelas terras, e ele explica que deseja ser reconhecido pelo sucesso dos vinhedos e deixar sua marca na história. Aurora acha que isso soa um pouco arrogante, mas Augusto justifica que a vida é para os audaciosos e que Rafael não merece o mérito do sucesso que alcançou, pois foi covarde ao abandonar tudo por uma mulher. Jerônimo sente seu coração transbordar de amor por Renata quando recebe uma visita inesperada de Josefina. Josefina explica a Jerônimo que, por amor e proteção às filhas, ela investiga os homens que se aproximam delas e entregam relatórios sobre ele. Josefina revela que Renata mantinha um relacionamento com Rafael, mas que ela apenas brincou com ele e usou o rapaz. Ela inventa que Rafael queria se casar com Renata, mas que ela repreendeu a filha por brincar com os sentimentos dele. Josefina assegura que permaneceu em silêncio porque Renata prometeu terminar com Rafael em troca de não contar nada a Gonçalo. Ela diz que Renata fez Rafael acreditar que a família não apoiava o relacionamento porque ele era um ninguém.
No entanto, Josefina afirma que ela e Gonçalo apenas valorizam o caráter das pessoas, mas Renata usou esse pretexto para convencer Rafael a manter o relacionamento em segredo. Jerônimo pergunta por que Josefina decidiu revelar tudo isso agora, e Josefina responde que não pode permitir que Renata continue prejudicando os outros. Jerônimo confessa que ama Renata como nunca amou ninguém. Josefina afirma que todos se apaixonam por Renata e pede que Jerônimo nunca mencione essa conversa e se afaste de Renata para sempre. Diego pergunta a Roberta quando ela vai cumprir a promessa de emprego e ela avisa que ele terá que esperar, pois Gonçalo não vai oferecer trabalho a ele no momento. Diego mostra uma gravação de uma conversa com Roberta e ameaça entregá-la a Gonçalo. Roberta faz um cheque e pede a Diego para apagar a gravação, mas Diego avisa que só apagará a gravação quando ela cumprir a promessa de emprego e, enquanto isso, usará o dinheiro para se sustentar. Renata consegue um emprego. Josefina fala mal de Renata para Jerônimo, chamando-a de rainha da mentira. Ela pergunta se Rafael jamais mencionou o relacionamento com a Bonita. Jerônimo revela que Rafael se referia à namorada dessa forma, mas nunca revelou que se tratava de Renata. Josefina, de forma hipócrita, pergunta qual foi a causa da morte de Rafael, esperando que não esteja ligada à dor causada por Renata. Jerônimo pede a Josefina que não fale a ninguém sobre sua relação com Rafael. Josefina insiste que Jerônimo não deve ficar com Renata de forma alguma. Gonçalo decide aguardar o diagnóstico de Josefina antes de entrar com o pedido de divórcio. Renata planeja formar uma família com Jerônimo. Após acreditar nas mentiras de Josefina, Jerônimo está devastado e afirma que nunca perdoará Renata. Honório liga para informar a Branca que o emprego é dela. Selena vê César e Constanza chegando ao centro de carro após fazerem compras. Pouco depois, Selena se junta a Constanza e César na cozinha e diz que deseja ser voluntária. Renata chega ao apartamento de Jerônimo conforme o combinado, mas ele não atende a porta e nem as suas ligações. Renata então deixa um bilhete por baixo da porta, sem imaginar que ele está furioso. Adriana está com Honório e Matias quando recebe a notícia de que sua mãe está passando mal. Enquanto Andrezinho faz quimioterapia, Regina percebe que Antônio quer dizer algo. Antônio a pede em casamento e sugere que dessa forma o nome dela não estaria associado ao divórcio de Gonçalo. Regina pergunta se ele está com ciúmes, mas Antônio assegura que ela é a mulher com quem deseja passar a vida. Regina aceita o pedido. Adriana, Honório e Matias chegam preocupados para ver Ágata, que afirma ter apenas tido uma crise. Ágata revela que já está ciente de seu estado e pede para morrer em casa, não em um hospital. Adriana, chorando, garante que cumprirá o desejo da mãe. Matias avisa Renata sobre o estado de Ágata e ela corre para lá. Regina liga para Jerônimo para informar que irá se casar com Antônio. Honório pede que Adriana fique ao lado de Ágata até ela partir, mas Adriana teme perder o emprego. No entanto, Matias e Honório garantem que isso não acontecerá. Adriana abraça Honório, que assegura de que ela nunca estará sozinha. Jerônimo está dividido entre o ódio e o amor que sente por Renata.